Nós havíamos comentado há uns dias atrás, eu quero começar um assunto hoje aqui na igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo. A questão do dízimo, irmãos, muito tem se falado hoje. Então, nós sabemos que o dízimo ele é instituído por Deus. Tem muita coisa que é bíblica e tem muita coisa que não é. Então, à luz da Bíblia, nós vamos estar falando um pouquinho desse assunto. Nós vamos hoje aqui praticamente fazer uma introdução por causa do tempo e depois, em outras oportunidades, nós vamos dando sequência a esse assunto. Tá? Vale lembrar que o dízimo ele tem um impacto no mundo espiritual muito grande, porque não se trata só do dinheiro, não se trata só dos bens que a gente oferece à igreja, é uma questão de fé. E esse é o princípio para nós sermos ofertantes ou dizimistas na casa do Senhor, a nossa fé. Para usar aqui como introdução, eu sempre menciono aqui que a Bíblia ela tem uns termos que muitas vezes eles são inexplicáveis ao nosso entendimento. Vou detalhar para a gente entender melhor. Por exemplo, se a gente olhar lá o versículo de João 3,16, nós sabemos de cor, E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sempre menciono aqui esse versículo usando essa expressão que é dita, e Deus amou o mundo de tal maneira. Por que a palavra tal nesse versículo? Porque o amor de Deus ele é inexplicável em palavras de entendimento humano. Eu não consigo descrever o amor de Deus aqui com palavras. Se eu fosse aqui para discursar, para tentar fazer com que os irmãos entendam a grandeza do amor de Deus, vai me faltar palavra para explicar. Não existe palavras de inteligência humana que ilustrem de uma forma plena o amor de Deus. A expressão máxima que nós conhecemos do amor de Deus é como o versículo mesmo diz: Deus amou o mundo de uma maneira tão grande a ponto dele dar o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. Então, essa expressão tal, ela encontra-se nesse versículo de João 3,16, tá? Uma outra passagem também onde nós encontramos essa expressão, está lá em Hebreus 8,1, esse aqui eu vou ler porque eu não sei de cor. Hebreus 8,1 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministrando no santuário e no verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Mas se atende aqui ao primeiro versículo, nós encontramos novamente essa palavrinha tal, dizendo agora a respeito de Jesus como nosso sumo sacerdote. Se a gente quiser, eu até falei isso sobre esse assunto na última quarta-feira, se nós olharmos para a Bíblia, os sumos sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram limitados. Por quê? Porque eles eram pecadores, eles para oferecer o sacrifício, fazer expiação pelo pecado do povo, eles primeiro tinham que fazer expiação pelo pecado deles próprios. Mas nós temos hoje um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra de Deus. Ou seja, não dá para explicar a grandeza desse nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Então entra essa palavrinha novamente tal. Então essa palavra ela ilustra ali para explanar a grandeza do amor de Deus, para explanar que a grandeza do sumo sacerdote, que é Jesus ressurreto, que está à destra do Pai intercedendo por nós. E nós encontramos essa palavra também em um outro lugar na Bíblia, que aí vai estar coligado com o assunto que a gente tem para estar falando com os irmãos essa noite, que tem a mesma conotação. Aí nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento.
capítulo 3. O versículo 10, que diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abastança. O que Deus quis dizer aqui com essa bênção tal? É a mesma conotação do amor e da grandeza do sumo sacerdócio, e aqui a grandeza da bênção que Deus irá derramar para aqueles que são dizimistas, que são ofertantes na casa do Senhor. Então veja que essa bênção, ela supera as nossas expectativas, ela supera aquilo que a gente entende por bênção financeira. Você ser rico é diferente de você ser próspero, sabia? Rico, quem é rico? É quem tem abastança de dinheiro. Quem tem muito dinheiro é rico. Quem que é próspero? É aquele que não falta. Ele não precisa ter necessariamente uma cifra muito grande, mas onde ele põe a mão, prospera. Lembra o caso de José no Egito? A Bíblia não dá testemunho de José? Fala assim, e José, onde ele colocava a mão, prosperava. Na casa de Potifar, lá no cárcere, lá quando ele governava o Egito. Por quê? Qual que era o segredo de José para ele prosperar? Deus era com ele. Então, onde ele colocava as mãos, a coisa prosperava. Ele era um exímio administrador. Mas era porque ele se formou na melhor faculdade da época de administração? Não. Porque Deus era na vida dele e a bênção de Deus era na vida de José. Então, essa bênção que nós vemos aqui no livro de Malaquias, ela supera essas barganhas que a gente ouve por aí em algumas denominações. Porque tem gente que hoje tenta barganhar com Deus, não é assim que a gente vê? Olha, se você der X, Deus vai te dar não sei quanto e por aí afora. Mas não funciona assim com Deus, porque Deus ele não barganha com ninguém. Deus ele prefere obediência da sua palavra do que a gente, no caso, pegando uma expressão bíblica, do que sacrifício. Talvez uma pessoa se sacrifique para dar um valor que ela talvez nem tenha em mãos, achando que vai obter algum favor de Deus com isso, que não é assim que funciona. Deus espera o quê? A minha e a tua fidelidade. Então vejam que essa questão dessa bênção tal, ela vai além das nossas expectativas. Quem já teve experiência assim, por exemplo? Eu sei que tem muita gente aqui que é dizimista fiel, tá? Às vezes você pega um dinheiro em determinado mês e aí você fala, bom, tem que separar o dízimo e tal. E de repente parece que aquele mês falta fé, né? E você pensa duas vezes em dar o dízimo e você acha que não vai te sobrar dinheiro. Aí você deixa de dar o dízimo na igreja, achando que aquele dinheiro que você não está dando, ele vai suprir alguma outra necessidade. Aí naquele mês quebra a geladeira, quebra a máquina de lavar, quebra o carro, fica doente, vai lá na farmácia, gasta uma fortuna. Quando nós entendemos o tamanho dessa bênção, ela não significa que ele englobe somente a questão do valor para você ter uma retribuição financeira ou monetária. Não. É uma bênção de Deus que te guarda dessas situações. A Bíblia chama isso de repreender o devorador. Então a gente precisa entender esses pontos, tá? Vamos lá, vamos dar uma andada aqui para ficar mais claro. Eu vejo um equívoco aqui muito grande também quando nós falamos em dar o dízimo. Eu não acho essa expressão correta, dar o dízimo. Sabe por que eu não acho isso correto? Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo. Salmo 24.
Versículo 1 em diante, ó. Presta atenção. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então vamos lá, vamos partir do princípio. Tudo pertence a Deus, correto? Por que pertence a Deus? Por direito de criação. Ele fez tudo. Aí se a pessoa trabalha na lavoura, por exemplo, o resultado do trabalho dela é proveniente de quê? Da terra que é abençoada e faz com que aquilo que é plantado cresça. Com a chuva que Deus manda para que regue a terra, para que haja água nos rios, nos açudes, para que possa ser tratados os animais, para que possa ser irrigadas as plantações, para que a gente possa usufruir. Se a gente analisar por esse princípio, irmãos, tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, se do Senhor é a terra e a sua plenitude, eu entendo que tudo vem das mãos de Deus. Ah, porque eu sou bom, arrumei um emprego assim. Não é porque eu sou bom, é porque Deus me abriu uma porta. Quantos testemunhos a gente não ouve, né? Ah, não tinha lá não sei quantos candidatos para meia dúzia de vaga, e Deus, eu orei, busquei, me preparei também, é claro, porque a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E Deus abriu essa porta para mim, e hoje eu estou trabalhando em tal lugar, e é uma bênção. Quem que é provedor na nossa vida? É Deus. Então, se Deus ele é provedor, significa que tudo vem das mãos dele. Então, como é que eu vou dar algo para Deus que não é meu, que ele me deu primeiro? Por isso que eu não concordo com esse termo, dar o dízimo. Não, sabe qual é o termo mais apropriado para a gente usar? Devolver o dízimo. Vamos devolver aquilo que Deus nos dá. Porque pensa bem, irmão, mas sou eu que trabalho. Tá certo, é você que trabalha. Mas se te faltar saúde para trabalhar, se você não conseguir levantar da tua cama de manhã, como é que fica a história? Vai ganhar o quê no final do mês? Se Deus não te der saúde todos os dias, se Deus não te der força, se Deus não te der graça, se Deus não te der condição física para você vencer as barreiras, as dificuldades e sair à luta todos os dias, como é que fica a sua provisão? Então tudo, irmãos, vem das mãos do Senhor. Amém? Está claro até aqui? Então nós não damos, nós devolvemos. Então quer dizer que eu devolvo? Sim, eu devolvo aquilo que Deus me dá. Agora, quem que estabeleceu o valor? Por que 10%? Não podia ser 5%? Porque o nome dízimo no hebraico significa 10%. Ninguém estabeleceu o valor, Deus estabeleceu essa quantia. Irmão, mas eu ganho tão pouquinho, eu ganho R$200, eu vou dar R$20 de dízimo. Sabia que não tem dízimo grande nem dízimo pequeno? Dízimo é dízimo. Se você ganhar 200, você dá 20. Se você ganhar 20 mil, você dá 2 mil. E Deus não quer saber qual é o maior. Ambos são santos, separados para o Senhor. Porque é o resultado daquilo que você faz. Lembra da parábola dos talentos? Deus ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Deus chamou um lá, para um deu 5. Deus chamou outro, para o outro deu 3. Deus chamou outro, para o outro deu 1. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não. Ele viu a capacidade de cada um. Aquele que pegou 5, ele tinha a capacidade de granjear, de trabalhar aqueles 5 e de conquistar mais 5. Quando ele consegue esse resultado e o seu Senhor vem, qual
qual foi a recompensa? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aquele que pegou 3 e trabalhou e granjeou os 3, notem que a recompensa foi a mesma. A palavra foi a mesma: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que pegou um e escondeu, e não devolveu nada daquilo que recebeu, no caso dos talentos aqui, só estou usando essa ilustração para a gente entender o resultado. Deus, ele olha e fala: servo mau e infiel, antes tivesse deixado meu dinheiro no banco, para ter recebido juros lá do banco. Então veja que se aquele servo tivesse granjeado aquele 1 talento e tivesse devolvido 1 talento, a recompensa dele seria igual ao que devolveu 5, igual ao que devolveu 3. Porque Deus distribui de acordo com a capacidade. Então não tem essa conversa: porque o dia que Deus me abriu uma porta de emprego para mim ganhar meus 10 mil reais, aí eu vou dar os meus 1000 de dízimo satisfeito. Enquanto eu estou ganhando um pouquinho só, eu não dou nada e vou ficar por isso mesmo. Está errado. Porque isso é falta de fé. De quem que é a terra? A plenitude da terra vem do Senhor. Se você for fiel a Deus, Ele é capaz de te dar uma bênção tal que vai te surpreender na sua vida. Eu conheço gente, irmãos, eu já falei aqui um pouquinho, eu conto sempre essa história da minha avó, né? Minha avó, eu marquei isso aí. A Letéia conheceu bem ela também, ela sabe como a minha avó, mãe do meu pai, ela era. A minha avó era analfabeta. Ela recebia de aposentadoria, acho que era 1 salário mínimo. Mas você ia na casa dela, ela tinha de tudo. A casa dela sempre impecável, um brilho, tudo limpinho, simples, tudo simples, mas tudo impecável. Não havia uma vez que você não chegasse lá que não tinha um café com leite que ela te servisse, com uma bolacha, com um biscoito, ou com um pãozinho com manteiga. Sempre tinha de tudo na casa. Se chegasse alguém para comer, ela tinha comida ali para fazer. Quantas vezes não chegavam os netos lá, meio precisando de um trocado, né? E a avó ia lá, abriu o armáriozinho dela lá, tinha umas notinhas guardadas, ela emprestava para um, para outro. E a minha avó, quando ela faleceu, ela guardou um dinheiro para deixar para o inventário e ainda sobrou um pouquinho para cada um dos filhos dela. Era uma pessoa próspera. Por quê? Porque ela não era mesquinha. Ela tinha liberalidade para dividir, para compartilhar aquilo que Deus dava para ela. Se chegasse alguém para pedir um prato de comida para minha avó, jamais ela negaria. Jamais ela negaria. Então eu aprendo com isso, porque muitas vezes nós somos assim, o dinheiro, os afazeres dessa vida nos tornam mesquinhos. E quando a gente menos espera, nós estamos sendo mesquinhos para com Deus, que é aquele que nos dá tudo. E muitas vezes, muitas bênçãos são impedidas na minha e na tua vida por conta disso. Isso não implica em salvação, tá? Você não vai para o inferno porque você não dá dízimo. Mas você vai deixar de colher bênçãos e de viver uma plenitude que Deus tem preparado para você aqui por conta dessa falta de você não ser talvez um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor, tá? Tem gente que vem com argumento assim: irmão, porque o dízimo era na época da lei. Agora nós estamos na época da graça, então passou, não vale mais. Será que é assim? Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, olha o que a Bíblia diz. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor a Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu do seu semblante. E aqui, só para a gente ficar na primeira parte. Desde o início da história da humanidade, logo depois da queda, nós vemos aqui pessoas ofertando as suas primícias ao Senhor.
Que lei que tinha nessa época? Nenhuma. Nem Abraão era nascido. Não tinha lei aqui. E olhe para o que Deus atenta aqui no caso. Ó. Dois irmãos, Caim, ele traz ali, ele era lavrador da terra, né? Ele trouxe o fruto da terra ali, o que ele colheu como oferta para Deus. E Abel, ele era ali ele cuidava de ovelhas, né? Ele trouxe ali os primogênitos das suas ovelhas. E Deus, ele atenta para o ofertante primeiro, e depois para o oferta. A Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas não atentou a Caim e para a sua oferta. Por quê? Deus gostava mais de carne do que de fruta? Não. É porque Caim foi displicente. Talvez ele fez por desencargo de consciência. Ele pegou ali, hoje está dando a época de uva, de figo, de romã, sei lá o que estava dando naquela época, um exemplo que eu estou dando. Ele passou lá com a cestinha, pegou um pouquinho de cada, esse aqui é o Senhor, para não falar que eu não dei nada. Não acontece isso com a gente, né? O pessoal lá não caindo. Aí Abel não. Abel separou o melhor que ele tinha. Ele olhou as ovelhas ali, ele pegou o primogênito, o melhor ali que ele tinha, ofereceu em holocausto ao Senhor. A Bíblia diz que Deus atenta para Abel. Primeiro, Deus olha para o ofertante, Deus não olha para a cifra. Por isso que essas histórias que fazem por aí é engodo. Olha, você hoje vai fazer um desafio com Deus e você vai dar X, aquelas quantias exorbitantes, como se isso fosse trazer algum resultado para Deus. Irmão, estão tirando dinheiro do povo. Isso é enganação. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua obediência. Porque Deus, ele olha para o ofertante, ele não olha para o número. Se fosse assim, ai de nós que somos pobres, os ricos iam tudo passar na frente. Já pensou? Chega aqui, nós vamos fazer hoje um desafio com Deus. Quem começa aí com 10 mil reais? Estou fora, não tem esse dinheiro. Então não vou deixar de ser abençoado porque eu não tenho essa cifra. Aí um outro acha que porque ele tem esse valor, ele dando esse valor, ele vai ter algum privilégio com Deus. É engodo. Deus, ele olha para a nossa obediência, para uma vida santa, para uma vida de obediência, de honestidade diante dele, e não para aquilo que você oferta. Senão os ricos são todos salvos, se fosse assim. Então não caia nesses enganos. Deus, ele atenta para a tua obediência. Senhor, eu preciso dar o valor X, que é referente àquilo que eu ganhei nesse mês. Quanto que eu ganhei? Eu ganhei 5 mil reais, eu vou dar 500. Eu ganhei 3 mil reais, eu vou dar 300. Ganhei 1.000 reais, eu vou dar 100. E não se sinta menor do que os outros por isso, porque o dízimo, ele é santo. Deus não se importa com as cifras, Deus se importa com a tua fidelidade. Amém? Então, essa questão começa bem antes da época da lei. Uma outra passagem aqui, Gênesis capítulo 14. Nós vemos aqui Abraão pagando o dízimo para um homem enigmático aqui na Bíblia, chamado Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia, sabemos só que ele é rei de Salém. E quando Abraão vence ali uma guerra contra 4 reis e traz ali todo o despojo, ele encontra Melquisedeque no caminho e ele o reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. E ele paga o dízimo, ele devolve o dízimo a Melquisedeque daquele despojo de guerra que ele tinha conquistado. E sabe o que acontece com Abraão aqui? Ele é abençoado por esse Melquisedeque. Esse Melquisedeque, para quem não sabe, lá em Hebreus, escritor aos Hebreus, tipifica ele como Cristo, como se fosse uma prefiguração de Cristo na vida de Abraão. Então, Abraão, ele é abençoado quando ele dá o dízimo do despojo para Melquisedeque. Olha que interessante isso. Qual
foi a promessa de Deus para Abraão? Olha, você será bendito, em ti serão benditas todos os povos, todas as famílias, todas as nações da terra são benditas em Abraão. Abraão aqui, ele recebe a confirmação dessa bênção quando ele dá o dízimo para esse tal Melquisedeque. Por isso que nós vemos lá a expressão em Malaquias, que Deus vai te dar uma bênção tal. Vou fazer uma pergunta para a igreja aqui, quem souber pode responder. Quem já viu judeu pobre aqui? Alguém já viu judeu pedir esmola? Sabe quais são os donos dos maiores bancos do mundo? Os judeus. As maiores empresas do mundo? Judeus. Sabe quanto tempo faz que os judeus estão aí na luta de novo, depois de terem tido Israel de volta como um país para eles? Foi em 1948, 71 anos. Eles são reconhecidos como nação. A aeronáutica mais avançada do mundo, de Israel. Uma das medicinas mais avançadas do mundo, de Israel. Israel tem um sistema de agricultura, de irrigação, que eles fizeram nascer tomates, flores no deserto. Onde os judeus põem as mãos, prosperam. Por quê? Porque eles entenderam esse princípio de serem fiéis a Deus nessa questão. Os dizimistas, os judeus dizimistas, eles cumprem isso aqui claramente. E eles recebem a bênção de Deus na vida deles por conta disso. Então veja, irmãos, que muitas vezes nós temos problemas em entender essa questão do dízimo. Eu lembro que quando eu não era crente, eu falava muito mal de igreja evangélica por causa dessa questão de dízimo. Eu era um daqueles que criticavam os crentes por causa disso. Só que eu não prestava atenção no dinheiro que eu deixava, por exemplo, no bar todo mês. A conta que eu pagava de bebida no bar dava para mim pagar 2, 3 dízimos na igreja. Eu já vi muita gente fazer isso. Ah, porque o pastor é ladrão, porque não sei quem. Quer dizer, o camarada vai lá no boteco, deixa lá 300, 500 reais no mês e não dá 200 de dízimo na igreja. Então, a gente precisa entender o caminho da bênção. Ah, irmão, mas o que vão fazer com o meu dízimo? Eu não sei. Uma vez que você deu, aí o problema é de quem administra. A minha obrigação é ser fiel àquilo que Deus me pediu. Se vão comprar cadeira, se vão comprar banco, se vão pagar a luz, se vão fazer o que for com o dinheiro, aí já não cabe mais a lista dele. Eu, por exemplo, desde que nós chegamos aqui na igreja, eu não costumo falar isso, mas só para os irmãos saberem. Eu tenho autorização do meu pastor setorial para utilizar R$380 por mês de combustível na igreja. Os irmãos perguntarem para o tesoureiro se alguma vez eu já peguei dinheiro para combustível aqui, nesses 9 anos que nós estamos aqui. Se eu fosse somar isso no ano, 380 vezes 12 ia dar 3.800, mais ou menos 4.500. Se eu estivesse pegando isso todo mês aqui na igreja, nesses 9 anos eu já teria consumido aí mais ou menos R$40 mil na igreja. Então, eu não pego um centavo do dinheiro de dízimo de ninguém. Então, uma que eu nem pego dízimo. Se os irmãos vierem me entregar derrota com dízimo, eu não ponho a mão. Já estou com dinheiro. O negócio é dirigir a igreja. Dinheiro é tesoureiro. Então, a gente precisa entender essas coisas. O que vão fazer com o seu dinheiro, não importa. E dízimo você entrega na igreja que você congrega. Já teve pessoas aqui também que uma vez me procuraram, que não eram daqui. Ah, irmão, eu senti de dar o dízimo aqui. Eu falei, irmão, me perdoa, não sou orgulhoso. Mas você tem que dar o dízimo na tua igreja. Não é certo você dar o dízimo aqui. Se você dar uma oferta aqui, é diferente. Mas o dízimo você dá na tua igreja, onde você congrega. Qual que é o princípio disso tudo, irmãos? É a obediência. Deus precisa do meu dinheiro, do teu dinheiro? Mas Ele prova a nossa obediência.
E para Ele nos acrescentar, Ele olha se nós somos fiéis um pouco. Porque não tem como Ele te colocar sobre o muito, se você não for fiel do pouco. Gênesis 35, nós vemos aqui Jacó. Jacó chega na casa de Labão sem nada do seu tio. Trabalha 7 anos para casar com Raquel, é enganado, dão ali Leia para ele. Trabalha mais 7 anos, aí casa com Raquel. Trabalha depois mais quase 7 anos e ele sai de lá abençoado, fazendas. Chega aqui no versículo 35, no capítulo 35, desculpa, do Gênesis, Deus fala para Jacó levantar um altar em Betel e oferecer uma oferta ao Senhor daquilo que ele havia conquistado. E Jacó vai e obedece a Deus e continua sendo um homem próspero. Até na velhice de Jacó, num tempo de fome, Deus não desamparou. Deus havia preparado uma situação para que naquela oportunidade eles fossem lá para o Egito, José já estava lá, para que eles não perecessem num período de fome na terra. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas também não pode ser aquela coisa, sabe? Irmão, então quer dizer que a partir do mês que vem eu vou vir aqui com o meu dízimo na igreja e eu vou dar o dízimo na quarta-feira, na quinta-feira eu ganho na Mega Sena? Não. Você não pode nem jogar na Mega Sena, isso é jogo de azar, tá? Mas significa o quê? Que você vai começar a ser abençoado numa esfera que talvez as bênçãos estejam retidas na sua vida. A esfera da prosperidade. Como é que nós devemos dar as nossas ofertas na igreja? Vamos entrar aqui por esse assunto, que eu vou estar encerrando por aqui hoje. Depois a gente continua outro dia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segundo Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Lembra aquela história da barganha que eu falei? Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Como é que eu entrego o dízimo na igreja? Já viu quando tem gente que parece que põe envelope na salva, né? Se o diácono demorar mais um pouquinho, ele vai lá e pega de volta, né? Esse é tem gente que fica ali, meu Deus. É de bom coração. Você vai lá e entrega de bom coração. Eu vou falar algo aqui que ninguém faz. Eu soube já de gente que fez, mas dá para contar nos dedos se bobear de uma mão só. O correto seria quando você receber o teu valor, teu pagamento no mês, você ir lá e a primeira coisa que você fazer, tira o dízimo do Senhor. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Primeiro você vai lá e soma tudo, aluguel, mercado, açougue, isso e aquilo, água, luz, telefone, sobrou. Então vai para a igreja, não sobrou, e vou ficar devendo para Deus. Deus não põe no cartório, não suja a mão, então vamos ficar devendo para Deus. Mas a fé mesmo, o correto seria de tirar primeiro do Senhor. Porque veio pelas mãos de quem, irmão? Deus. Dá para entender quantas bênçãos são retidas nas nossas vidas por conta da gente não aplicar isso? E eu digo por mim, eu tento aprender isso também. Porque na teoria tudo é muito fácil. Mas quando a coisa entorna, quando você olha ali e fala, Jesus vai ter que operar um milagre da multiplicação aqui, porque esse mês aqui não paga metade. Pensa que a fé não abala? Mas aí é que Deus olha o que tem aqui dentro. Aí é que Deus vai lá e descortina para nós mesmos o que está aqui dentro. Para a gente praticar verdadeiramente aquilo que Ele pede. E com bom coração. Não é com barganha.
é com bom coração. Por isso que não entre nesses desafios que você ouve na rádio, que você ouve em igreja. Você vai visitar uma igreja, o pastor, olha, quem Deus essa noite, não sei o quê, quem dá R$1.000. Peraí, eu aprendi que o dízimo é na minha igreja. Por que ele está pedindo dinheiro para mim aqui agora? É um ministério que eu não participo, que eu tenho que ajudar o meu ministério, eu tenho que ajudar a minha igreja. Os irmãos têm ideia do custo de manter uma igreja aberta hoje? Só o aluguel e IPTU desta congregação é quase R$3.000. Fora as despesas, só o aluguel e o IPTU. Tem gente que acha que não precisa contribuir. Obra missionária. Tem uma irmã nossa que está na África já há anos, e ela mandou um vídeo uma vez. Sabe qual que era o sonho dela, que ela pediu para os irmãos ajudarem? A mandar um dinheiro para lá, para ela poder comprar carne, que ela estava com vontade de comer 1 quilo de carne. Porque o dinheiro, porque o dízimo abençoa muitas pessoas, abençoa muita gente que muitas vezes está precisando ali de algo, está precisando receber algo do Senhor. Está contando, porque quem é que faz, irmãos, a obra? Somos nós. Se você não evangelizar alguém, como é que aquela pessoa vai se converter? É a mesma coisa de você ver alguém com fome, Deus te abençoe e providencie comida para você, amém, vira as costas e vai embora. Não era mais fácil eu preparar para aquela pessoa um prato de comida, ou eu ali poder ajudar financeiramente com uma cesta básica, enfim, alguma coisa que sirva para que ela possa se alimentar? Então a gente precisa rever. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então o que adianta eu dar glória a Deus e aleluia aqui no culto hoje, e amanhã eu ver alguém morrendo de fome e fechar meu nome? Vamos entender esse caminho. Quer receber uma bênção tal de Deus? Eu vou ler aqui o texto de Malaquias para a gente encerrar, e nós continuamos esse assunto outro dia, tá? Eu sei que quando mexe no bolso, ninguém quer dar glória a Deus, né? Mas é bênção, ninguém vai te obrigar a nada. Se você compreender e praticar isso aqui, você vai ser abençoado, não por mim, por Deus. Eu só transmito, tá? E tem que obedecer da mesma maneira que os irmãos. Versículo 8, ó. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta: roubará o homem a Deus? Como é que o homem pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha o que diz no 9, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Aí no 10 dá a solução: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E no 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala para fazer prova. Faz prova de mim. Faz prova para ver se eu não sou fiel. Já pensou? Deus está mandando você prová-lo. Seja fiel no dízimo, nas ofertas, e faz prova para ver se eu não vou honrar a tua fé. Só não é abençoado, irmãos, quem não quer, quem não entra por esse caminho, quem não compreende essa palavra e quem não caminha segundo a obediência que Deus requer de nós. Amém? Eu vou parar por aqui hoje, depois nós vamos pegar o exemplo de pessoas que entraram por esse caminho e nós vamos ver o resultado na vida delas. Amém? Deus os abençoe. Eu sei que é uma questão hoje que não é talvez que os irmãos esperavam, mas nós sentimos de fazer assim, e Deus sabe de todas as coisas.